Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente tem um tema super mega especial que todo mundo tem dúvida, que é fibrilação atrial. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista, intensivista, mentora de médicos e também coordenadora da melhor pós-graduação de cardiologia do Brasil. E hoje estarei aqui nesta live junto com o doutor Bruno, que é arritmologista, e nós dois juntos vamos discutir casos clínicos em fibrilação atrial. Casos do dia a dia, as principais dúvidas que vocês trazem pra gente. Opa, a Tamizinha tá por aí. Boa noite a todos. Gente, quem tá entrando aí, vão dizendo de onde vocês são. Se vocês são médicos, se são estudantes de medicina, se é estudante de medicina, falta quanto para se formar. De onde vocês são, de onde vocês estão falando. Eu, por exemplo, sou de Teresina, Piauí, mas moro atualmente em São Paulo. E a gente vai falar de fibrilação atrial. Gente, fibrilação atrial é a principal arritmia da prática clínica. Então, é algo que vocês vão se deparar no plantão de vocês. E você precisa realmente saber como manejar para não deixar de fazer algo que está indicado para salvar a vida daquele paciente. E, outro lado também, para não fazer algo que não estaria indicado, prejudicando o paciente, tá? E lembrando vocês que estamos com nossa nova turma da pós-graduação de cardiologia, com as inscrições abertas da nova turma de pós-graduação de cardiologia. Quem quiser saber mais, manda uma mensagem no direct, ou comenta Cardio Week, que aí a gente vai mandar o link de inscrição, vai mandar mais informações sobre a pós-graduação. Gente, eu tô aqui esperando o Dr. Bruno entrar na live. Bruno, tá por aí, homem? Pede para entrar. Mas enquanto ele não entra, eu já vou discutindo aqui um dos casos clínicos. A gente fez uma seleção de casos clínicos para justamente discutir as principais dúvidas de vocês, tá bom? Claro que lá na pós-graduação tem um módulo só de arritmia, tem outro módulo só de FA, que a gente fala FA indo e voltando. Fibrilação atrial, realmente você precisa saber. Então, vamos lá, vou começando aqui para o caso número 1. Opa, doutor Bruno apareceu aí. Bora, Bruno. Pede aí para participar da live. Vamos começar. Bora, que o pessoal já quer saber os casos clínicos aqui. Deixa eu ver. Consegue aceitar. Mas vou começando já o primeiro caso, enquanto aqui o Bruno entra. Caso número 1, gente. Paciente com fibrilação atrial. Você está no pronto-socorro, lá na sala de emergência, e chega para você um paciente com FA de alta resposta ventricular. Claro que você já leva esse paciente da triagem direto para a sala de emergência, né? Diante de taquiarritmias ou até bradiarritmia, só que aqui a gente está falando de taquiarritmia. Quem se move ganha move, então você vai levar para a sala de emergência, vai monitorizar, vai avaliar se esse paciente precisa de oxigênio, né? Move, monitor, oxigênio, vê de veia, vai pegar um acesso venoso nesse paciente, vou precisar fazer alguma medicação. E é de exame físico. Pode ser eletro também, desde que o eletrocardiograma não retarde sua conduta. E aí esse paciente, gente, bora, Bruno, pede para participar aí, homem de Deus. Simbora! E aí, gente, você avalia esse paciente e esse paciente, ele está, veja só, é um paciente masculino, 60 anos, que está com a fibrilação atrial batendo a 150 batimentos por minuto, tá? Ele está taquidispneico, saturando 80%, na ausculta tem estertores crepitantes até ápice bilateral, com a pressão de 200 por 120, certo? Esse é o seu paciente. E aí, o que vocês acham desse paciente? E aí, Bruno, conseguiu entrar, homem? Olá, mas sumiu sua imagem para mim aqui. Oxe, eu tô te vendo, bora assim mesmo. Ué, O pessoal, tá vendo direitinho? Fala aí pra gente. Vocês estão conseguindo boa ver? Estão noite. conseguindo ouvir? Coloquem aí no chat pra gente saber. Ó, Bruno, tô aqui no mesmo caso, vou finalizar esse caso e a gente vai pro próximo juntos, tá? Então, Mas eu tenho que te ver aqui, Rai. Cadê você? tô aqui, homem. Tu que tá tirando aí tua imagem, voltando. Qualquer coisa, sai e entra de novo. Eu vou sair e Tá entrar bom. então, peraí. Bora lá. Enquanto isso, então, gente, o que a gente tem aqui? Uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular batendo a 150 batimentos. E aí, será que essa instabilidade que eu tô vendo nesse paciente, que é uma instabilidade respiratória, tá? Em edema agudo de pulmão,
Será que a FA está causando essa instabilidade? Ou esse quadro respiratório do paciente que está levando a FA de alta resposta? Então, aqui é realmente o pulo do gato, é o que você tem que avaliar. Em geral, taquiarritmias para causar instabilidade, essas taquiarritmias elas precisam estar com a frequência de 150 para cima. Nossa, Raíra, mas o paciente está 150 cravado, e agora? Outra coisa, na FA, gente, na fibrilação atrial, geralmente ela não é nem a causa da instabilidade, geralmente ela é a consequência. Nesse caso aqui, esse é um caso que eu atendi no meu primeiro plantão de pronto-socorro no Dante Pazanese como residente de cardiologia. Eu tinha acabado de entrar na residência. Esse paciente aqui, ele está em edema agudo de pulmão hipertensivo. E a FA é uma consequência disso. Ele está em taquidispneia. Então, a FA, ele já tinha o FA de base batendo a 110. Só que ele entrou em edema agudo de pulmão, foi para 150. Então, nesse caso aqui, se você cardioverte esse paciente, você pode dar um AVC de graça para ele. E você não tira ele da instabilidade. Porque ele está com uma IC perfil B, ele está com edema agudo de pulmão hipertensivo. Que depois que a gente estabilizar esse paciente, a gente vai ver que a causa da descompensação dele pode ser, por exemplo, uma aderência medicamentosa, uma infecção respiratória, dentre outras causas. Então, esse paciente, ele precisa de quê? De medidas para IC perfil B. Ele precisa de nitroprusiato sódio, normalizar a pressão dele, tá? Rapidamente, né? Nos primeiros 20, 30 minutos. Na verdade, a gente coloca 1 hora aí para edema agudo de pulmão. Então, Nipride para reduzir a pós-carga. Ele precisa de VNI, tá? E ele precisa de furosemida, dose adequada e avaliar a resposta. Depois de 1 hora e meia, 2 ali de VNI, enquanto faz efeito a sua furosemida, você vai ajustando, aumentando o Nipride para normalizar essa pressão nessa primeira hora. Depois desse tempo, ao tirar a VNI, esse paciente ele saiu de um pré-tubo imediato. Então, agora ele está com a pressão de 120 por 80, ele está com a frequência cardíaca de 110, 100, 110. Então, a FA aqui era uma consequência, não era uma causa. Lembrando, senhores, que instabilidade diante de um ataque à arritmia não é só hipotensão. Quais são os Ds da instabilidade, gente? Tem a hipotensão, mas tem sinais de insuficiência cardíaca aguda, tem alteração aguda do estado mental, né? Que é o rebaixamento de nível de consciência, agitação psicomotora. E aí, Brunão, deu certo agora? Olha, Raia, eu não tô te vendo, eu não sei o que aconteceu aqui, viu? Olha, para mim tá tudo normal. Vamos assim mesmo? Não, pode ser, mas a hora que eu aperto aparece eu aqui, você some. Mas tudo Vamos bem. assim mesmo. Galerinha que tá assistindo, vocês estão conseguindo ver nós dois? Tá tudo bem com áudio, com o vídeo de nós dois? Se Aqui tiver para só mim tá vendo a Raia, é aparecendo. melhor, né? Oi? Se tiver só vendo a Raia, é melhor, né? Você não tá comigo aqui, pô. Olha, tem vários alunos aqui, mandando flores, coração, Joselita, Jayan. Bom, estão vendo os dois, né? Obrigada, Joselita, meu amor. Saudade de você. Bom, vamos lá. Todo mundo confirmou aqui, Bruno, que estão vendo nós dois. Então o problema é contigo mesmo. Brincadeira. Tem que trocar o celular, viu? Ó, bora lá então. Brunão, se apresente aí pro pessoal que não te conhece. Então, ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Rai. Obrigado aí novamente pelo convite para essa live. Sempre um prazer estar aqui contigo, apesar de não estar te vendo aqui na tela. É sempre um prazer participar aqui com você. Eu sou o Bruno Pinotti, tá, gente? Sou cardiologista, ritmologista. Aqui trabalho aqui em São Paulo, capital, né? E hoje a gente veio para falar um pouco aí, tirar a dúvida aí de vocês sobre uma arritmia muito comum aí na prática clínica que vocês vão certamente se deparar, que é a fibrilação atrial, tá? Então nós preparamos aí, tem alguns casos aí para a gente conversar, e se alguém tiver dúvidas aí, manda aí no chat, manda aí para a gente. Aproveita que agora é a hora de retirar aí suas dúvidas de uma arritmia tão temida e tão comum aí na prática clínica. Exatamente, gente. Então, aproveitem aí, porque a ideia da live de hoje é tirar as dúvidas de vocês. Eu trouxe esse primeiro caso aqui para já ir incitando vocês. Então, coloquem as dúvidas de vocês, tragam as dúvidas de vocês. E, Bruno, já que a gente está falando disso, o que você vê de principal dúvida em FA na prática clínica do pessoal? Eu trouxe aqui uns casos para discutir de umas dúvidas que eu tenho visto. Mas o que você vê que o pessoal tem mais dúvida em FA? Então, Rai,
Sim, como ritmologista, né, eu trabalho, assim, muito a gente vê, se depara com a FA desde da emergência, passando pela UTI, passando pelo ambulatório, né? Então a gente acaba vendo aí o prós, o pré-FA, aquele paciente que a gente vai abordar quando ele chega na emergência, do que a gente faz com a FA durante o procedimento, durante a emergência e o pós, né? O que a gente vai fazer depois. Então eu vejo que o pessoal, eles se assustam muito em relação à frequência cardíaca, à irregularidade. Às vezes o paciente chega muito sintomático e uma das características que eu vejo muito é a dificuldade até para fazer o diagnóstico, sabe? A fibrilação atrial não é uma arritmia fácil de se diagnosticar. Às vezes ela chega com uma frequência tão rápida que às vezes acaba confundindo o plantonista, confundindo o colega que está lá. E aí, esse primeiro erro, se você não conseguir identificar a fibrilação atrial, tudo que você vai fazer aí para frente pode ser danoso para o paciente, né? Você estava falando aí em relação a cardioversão da FA, né? Se você não identifica, e se você não identifica ela como um fator causador ali no cenário de emergência, você acaba tomando condutas inadequadas e que podem levar até o paciente a óbito, ou que nem você comentou aí no final, ter um AVC aí de graça, né? Sem necessidade. Por exemplo, um paciente tem uma FA prévia, ele chega séptico aí na emergência, com uma frequência lá em cima. A essa FA de alta era o basal dele, ele já tinha uma FA, só que a frequência se elevou pela sepse. Eu vou fazer uma cardioversão se esse paciente estiver instável? Não, será que é essa FA que está levando à instabilidade? Né? Isso aí o pessoal tem muita dificuldade de reconhecer. A gente acaba vendo, se deparando muito com isso no dia a dia, né? O paciente chegou lá com uma FA, pô, eu fiz amiodarona, fiz metoprolol, dei 2 choques no paciente, ele não reverteu. Tá, mas você hidratou, você fez um antibiótico, você tratou o fator causal? Não, por isso que não reverteu, entendeu? Então, assim, a dificuldade do manejo eu vejo desde a identificação, como a relação de causalidade, se a FA que está causando a descompensação do paciente, né? E isso muda toda a conduta, né? Isso muda toda a conduta. E aí a gente preparou alguns casos aqui que a gente vê no dia a dia em relação a o que o pessoal mais acaba nos perguntando, né? Como cardiologistas, a Rai que trabalha aí na área da cardiologia intensiva também vê muita FA. Eu, como arritmologista, trabalho muito em terapia intensiva também, e a gente acaba vendo muito, né? A diferença é que eu acabo depois dando a sequência no tratamento da SFA. O que é melhor para esse paciente? Controlar ritmo, controlar frequência. Vou deixar esse paciente anticoagulado ou não, tá? Qual que é o benefício? Qual que é o risco-benefício que esse paciente tem de se manter anticoagulado? Então é isso que a gente trouxe um pouquinho para falar com vocês. E abrindo as portas aí para vocês aproveitarem, né? Não é todo dia que vocês têm uma cardiologia intensiva brilhante como a doutora Raíra, aí para tirar suas dúvidas, e alguém que acaba E tratando a uma arritmia. ritmologista especialista também para tirar a dúvida aqui junto. Obrigado, Rai. Tá estranho aqui, que eu tô tendo a sensação que eu tô falando sozinho, porque Não, mas eu tô aqui. tá uma tela escura aqui. Eu estou com você. Tá bom. Eu tô acreditando que eu tô vendo ali o ao vivo, hein? E Boa. ouvindo sua voz agora. Não, e eu como arritmologista, né, que a gente acaba lidando com isso diariamente, né? Então trazer um pouco para vocês também o que não está nas diretrizes ali. E a diretriz foi feita ali para a gente se nortear, para a gente ter uma base, mas a gente tem que saber ali se sair. Tem situações que não estão ali, tem situações que a gente tem que saber individualizar, a gente tem que saber encaixar a diretriz em cada paciente. Então é isso que a gente veio trazer também para vocês, um pouco da nossa prática, um pouco da nossa vivência aí. Muito bom. Bom, vamos lá então. Eu comecei com um caso aqui de sala de emergência, que foi o primeiro caso que eu atendi no meu primeiro plantão de pronto-socorro de residentes de cardio.
O Bruno continuou, né, na mesma sequência lógica de vocês sempre avaliarem FA se ela é causa ou consequência da instabilidade. Agora eu vou trazer um caso de consultório, Brunão. Ó, paciente chegou no consultório, vamos supor que ele foi fazer um check-up. Paciente aí tem que falar um pouquinho mais, né? O paciente de, sei lá, 50 anos, chegou no consultório e veio fazer um check-up, e aí você viu que ele tem fibrilação atrial. É um paciente que já tem uns fatores de risco aí, tem um chá de que talvez já fosse anticoagular. O que você faz com esse paciente? Ah, acabei de ver aqui, então, fez o eletro de hoje, tá aqui um FA, e agora? Pessoal, então, isso é uma outra dúvida comum, né, que as pessoas têm, e uma dúvida que chega direto aí no nosso WhatsApp. Bruno, estou com uma FA aqui, ó, acabei de atender minha primeira FA, estou no consultório, vai abrir um ambulatório, vai atender no ambulatório, chegou um paciente lá com eletro de FA. E, gente, tem sim, a gente tem sim que fazer, que calcular o CHA-2-VA, né, ou o CHA-2-VA desse paciente, que mudou agora, né, na última diretriz europeia de 2024, para reforçar aí para quem já sabe, quem não sabe dessa informação, não temos mais o VAS, que saiu o sexo feminino, o último SC lá de sexo feminino, não faz parte aí mais do CHA-2-VASC, né? Agora a gente fala CHA-2-VA ou para alguns CHA-2-VA. Então a gente tem sim que calcular e tendo indicação, sim, eu preciso iniciar anticoagulação para esse paciente, tá? De uma forma geral, então a regra é sim iniciar. A gente vai calcular, claro, a gente vai ver o risco hemorrágico desse paciente também. Lembrar só que o risco hemorrágico, o Hasbled, ele não contraindica a anticoagulação, tá? Ele apenas vai te mostrar que esse paciente tem, se for maior que 3, esse paciente tem um risco maior de sangrar. Porém, eu costumo falar o seguinte: quando você inicia a anticoagulação para um paciente e ele sangra, é uma complicação possível, é um efeito colateral da medicação que infelizmente pode ter. Agora, quando você não inicia uma anticoagulação para um paciente que tinha indicação, aí é negligência médica, entendeu? Então são coisas muito diferentes, são coisas que a gente tem que pesar. De um lado a gente vê complicação, o efeito colateral de uma medicação, de outro, uma negligência médica de um paciente que tinha indicação e não foi anticoagulado. Então, sim, o risco de AVC isquêmico é grande, a gente precisa anticoagular, depender do CHA-2-VA. Se for maior ou igual a 1, a gente já considera uma anticoagulação, para vocês terem uma ideia, agora tanto em homem quanto em mulher. O que mudou é que a diretriz lá coloca como um nível de evidência 2A, se for maior ou igual a 1, e um nível de evidência 1 para maior ou igual a 2, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Agora, é claro, né? Medicina, é difícil a gente ficar falando sempre, nunca, é difícil a gente ficar falando que só dos extremos, né? É claro que a gente tem aqueles pacientes, por exemplo, que fez um episódio pontual de uma fibrilação atrial, aquela Holiday Heart Syndrome, que nenhuma diretriz deixa muito bem claro, aqueles pacientes que encheram a cara lá, bebida alcoólica fim de semana, e chegaram lá com um episódio de FA. Aí sim, a gente vai colocar na balança, sabe? A gente pode ver, pode acompanhar esse paciente, jamais deixar esse paciente aí, a Deus dará, acompanhar, ou aquele paciente que estava séptico, né? Na diretriz europeia, inclusive, eles pontuam em relação ao paciente séptico, tem um parágrafo lá que fala especificamente da sepse, aquele paciente que fez uma FA num contexto de sepse, tá? Ele tinha um fator inflamatório, um fator infeccioso ali que pode ter levado ele a desencadear a fibrilação atrial. Aquele ali eu já posso considerar, inclusive, iniciar a anticoagulação, porém, ainda nos dá aquele resguardo de, tá bom, não vou iniciar, mas pelo menos acompanha esse paciente com holter, vê se ele não vai fazer novos episódios. Hoje nós temos a nosso favor a tecnologia dos reloginhos lá, os smartwatch, aquele paciente sentiu uma palpitação, você pode indicar para ele o reloginho, para ele, que são aqueles reloginhos que marcam, né, no pulso ali, no tempo real, e registram a arritmia para ver aí se esse paciente vai continuar tendo aí a fibrilação atrial, para aí sim você indicar. Mas essas são as exceções. Posso falar mais vale uma a pena ser... exceção? Tem o paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca
E, que 30% dos pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca com SEC, né, gente? Cirurgia mesmo que abre o peito, vai para a circulação extracorpórea. Eles fazem FA, né? E aí a gente tem o fator inflamatório, o fator da cirurgia, cortou o coração do cara, então ele tem, né, esse gatilho aí, digamos assim, para FA, né? Que é outro paciente também que a gente vê se vai reverter, se não, né? A gente entra com profilaxia, inclusive, com beta-bloqueador no primeiro pós-operatório, e se não reverter, seria um paciente que você, né, dentro das 24 horas, poderia cardioverter, etc. Mas é porque é um FA de um paciente que já tinha ritmo sinusal e que surgiu bem no pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? exatamente. Então, essas exceções, assim, são episódios pontuais, mas você tem sempre que acompanhar esse paciente, né? De repente, você já tem um substrato ali no ato desse paciente e apenas esse fator pontual foi um gatilho ali para esse substrato fazer a fibrilação atrial. Por isso tem que acompanhar esse paciente. Agora, no geral, fora esses episódios pontuais, o paciente chegou lá, um primeiro eletro ali com uma fibrilação atrial, a gente calcula o CHA-2-VAR e, sendo alto, conforme eu falei, a gente já tende a iniciar a anticoagulação, sim. Mas é claro que isso aí não é uma receita de bolo, né? Sempre lembrar de individualizar caso a caso, ver o risco de sangramento, ver a condição que o paciente vai ter de repente, às vezes o que inibe aquilo lá é o fator social. Às vezes é um vozinho cheio de comorbidade, mas mora sozinho em casa, não tem ninguém para cuidar dele e tal. Até isso às vezes, tem que ser levado em consideração, porque você vai iniciar uma anticoagulação, ele cai lá em casa, faz um baita do hematoma subdural enfim. E sempre registrar isso em prontuário, né? Os porquês de ter iniciado ou não a anticoagulação. Mas, de uma regra geral, sim, a gente calcula e tende a iniciar a anticoagulação. A ritmologista gosta de anticoagular paciente que tem indicação, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. A gente só não anticoagula. Cardiologista, né, meu amor? Não precisa ser arritmologista, não. Perdão, assim, com certeza, o cardiologista tende a anticoagular. Inclusive, a gente teme quando um paciente que tem indicação, isso nos assusta. O paciente chega lá anticoagulado, aliás, sem anticoagular, tem de indicação. O cardiologista, no geral, no qual eu pertenço também, tende a fazer isso. Agora, já que a gente tocou nesse assunto, Rai, só um comentário, gente, que anticoagulante é anticoagular o paciente com anticoagulante, tá? Eu já vi muitos pacientes, isso aí, como eu recebo muitos pacientes de colegas, às vezes com fibrilação atrial, aí solicitando um parecer, solicitando aí um segmento, né? O AS, que é um antiagregante plaquetário, isso aí é conduta da época dos astecas, pelo amor de Deus. Isso aí não se usa mais faz tempo, tá? AS você só está dando ao paciente o risco de ganhar uma hemorragia, um evento hemorrágico aí, tá? Sem benefício algum na prevenção de AVC isquêmico da fibrilação atrial, tá? Então não é AS, é anticoagulante, e dentro dos anticoagulantes, os NOACs aí são os mais usados, né, os mais indicados, tá? E antagonista, eu não sei se, acho que tinha caso sobre isso também, né, Raio? Já estou dando spoiler aqui, mas tem um caso que a gente vai comentar disso. Isso, mas já emenda, né? Já que eu já dei o spoiler, então os NOACs, né, inclusive, aí são os quatro principais lá, edoxabana, o lixiana, a rivaroxabana e fugiu o nome do último, Apixaban. a pixabana, isso. E os antagonistas de vitamina K, o Marevan, né, que aí tem que controlar INR e tudo mais. As únicas indicações hoje para FA valvar, estenose mitral aí moderada e importante, né? O estudo River, inclusive, tentou trazer essa comparação aí do NOAC com o Marevan, mas infelizmente aí os NOACs foram piores, sangraram mais nesses cenários, tá? Então a gente ainda acaba usando o bom e velho Marevan. Bom, já que a gente está falando de anticoagulante, deixa eu trazer o caso de anticoagulação. Gente, existe uma massa, sei lá, não posso nem dizer que é uma massa, né? Mas é uma tendência, né? Que o paciente que tem FA, a gente tenta
reverter o ritmo para o sinusal pelo menos uma vez. Então, meu paciente acabei de descobrir FA. Claro que não é assim, FA, vou te cardioverter. Não, meu amor, pode ter um trombo aí, né, que a gente vai soltar. Então, a gente tende a tentar reverter o ritmo sinusal para o ritmo sinusal com segurança. Então, o que a gente faz? A gente anticoagula o paciente antes, faz um eco transesofágico, porque é uma cardioversão eletiva, é fora de pronto-socorro aqui. Faz o eco transesofágico, não tendo trombo, a gente cardioverte, mantém anticoagulando depois, ou o resto da vida, né? Se tiver indicação de chá de Svar. Mas vamos supor que o chá de Svar não indica anticoagulação para esse paciente. Mas nesse pré e pós-cardioversão, a gente vai ter que fazer essa anticoagulação. E aí, pergunta para o Bruno agora. Essa minha anticoagulação, né? Pode ser com o NOAC ou com o Marevan, preferencialmente com o NOAC. Se o paciente muda, se o paciente está usando Marevan ou NOAC para eu indicar o eco transesofágico, vou refazer aqui a pergunta para ficar mais claro, né? Caso número 1, paciente com FA, passou lá no nosso consultório, a gente indicou cardioverter. Vai anticoagular 3, 4 semanas antes, vai cardioverter e manter anticoagulando 4 semanas depois, tá bom. Um paciente número 1 está usando Xarelto, por exemplo, né? Rivaroxabana, e chegou lá para fazer a cardioversão. Paciente número 2, ele está usando o Marevan, que nessas 3 semanas que precedem, ele tem que estar com INR no alvo e INR uma vez por semana. E chegaram os 2 pacientes para a gente cardioverter, hoje, no plantão do PS, no Dante Pazanese. Eu preciso fazer eco transesofágico em um e outro, é mandatório, o ideal é fazer em todo mundo, como que é essa questão? Essa é uma pergunta muito interessante e é uma dúvida comum aí na prática clínica, né? Porque vocês vão se deparar com muitos pacientes, inclusive, que usam Marevan, até porque não tem as condições de comprar o NOAC que foi passado, né? Não só os pacientes que realmente teriam indicação de usar. Então, é uma prática muito comum no dia a dia, uma dúvida, aliás, muito comum no dia a dia. Pessoal, eu costumo resumir isso assim de uma forma simples. Por exemplo, se o paciente toma varfarina, a gente tem lá como medir se ele está realmente anticoagulado, certo? A gente vai ver lá a faixa de NR que esse paciente está, se ele tiver devidamente anticoagulado, lembrar, só reforçar isso que a Rai falou, não é 3 semanas, não são 3 semanas com varfarina ou Marevan, são 3 semanas, né, com INR estável, 3 semanas com INR na faixa ali terapêutica que precisa. Isso é uma dúvida comum também. Basta dar 3 semanas de Marevan e já posso fazer a cardioversão? Não, basta ter 3 semanas de INR na faixa. Isso é uma primeira pontuação importante. Teoricamente, se a gente for assim, seguir a risca, se o paciente estar anticoagulado 3 semanas com INR na faixa, usando o Marevan, como eu tenho como aferir, como medir isso, né, através do INR, teoricamente, o eco transesofágico até poderia ser dispensado, tá? Então, assim, eu não preciso lançar a mão, assim, obrigatoriamente fazer o eco transesofágico para fazer a cardioversão desse paciente. Mas, porém, contudo, né, Rai, todavia, a gente acaba fazendo, isso depende muito até do serviço que você tá. Muitas vezes a gente acaba optando por fazer. Sabe? A gente acaba fazendo... Porque eletivo, né? É aquilo, é eletivo, não precisa a gente correr risco, né? Eu sou muito dessa corrente também. Isso, exato. A gente acaba... Perfeito, exatamente, Rai. A gente acaba fazendo porque eu não tenho garantia que o paciente não tem trombo se eu não estou vendo ali dentro, entendeu? E lembrar que o ecocardiograma que a gente tem que fazer não é o transtorácico, isso já foi questão até de prova, tá? O trombo ele se localiza ali na aurícula esquerda, ali no apêndice atrial esquerdo, mais especificamente falando. E o ecotranstorácico ele não é bom para ver o apêndice atrial esquerdo. Então tem que ser o transesofágico mesmo. E aí o que a gente faz, gente? A gente une o útil ao agradável. Sabe por quê? Sabe o que você vai precisar fazer para cardioverter um paciente desse num cenário estável? Você vai precisar fazer sedação, certo? Né? E aí, quando você sedar esse paciente para fazer o eco transesofágico, não tendo trombo ali, você avaliou, não tem trombo no ato, não tem trombo ali no apêndice atrial esquerdo, você já aproveita a mesma sedação, que é o que a gente faz na prática clínica. Diariamente a gente faz isso, nós da arritmia, da cardiologia no geral, né, Rai?
E a gente aproveita a sedação ali do eco transesofágico e já cardioverte, entendeu? Então, caso não tenha trombo, né? Então, assim, apesar de vocês leem, tem diretriz, tem uma recomendação mais baixa, mas tem lá, o eco transesofágico pode ser dispensado se o paciente estiver na faixa por 3 semanas. Mas eu não arriscaria, não. Eu sou do time que eu peco nesses casos por excesso. Porque se ele tiver um trombinho ali e migrar para o sistema nervoso central, aí o desastre é muito grande, a complicação é muito grande. Gente, vocês entendem isso aqui que a gente está falando? Então, assim, ó, paciente que usa NOC, né? Ah, eu tô usando aqui rivaroxabana. Eu não, ele tá tomando ali a rivaroxabana 3 semanas antes de cardioverter, mas se ele esquece um dia, né? Ele já pode formar trombo. Outra coisa, eu não tô medindo. Então, esse aí seria mandatório fazer o eco transesofágico. Aquele que tá com o Marevan, com o INR já marcado ali, eu registrei que tá na faixa nas últimas 3 semanas, uma vez por semana eu tô fazendo ali o INR. Teoricamente seria dispensável, mas, gente, é um paciente eletivo. Não preciso correr esse risco. Faz o eco transesofágico. Então, uma informação, número um. Outra informação. Raíra, Bruno, então vocês estão me dizendo que mesmo anticoagulado, o paciente pode fazer trombo? Pode. Com Esse é o certeza. problema. Não temos Imagina garantia aquele que não é nenhuma. anticoagulado que você quer sair cardiovertendo aí, à torta e à direita, sem indicação, né? Gente, e vou te falar, desculpa, Raid, não sei se eu te cortei Não, agora. pode falar, cortou não, pode continuar. Não, e eu ia complementar essa informação aí que a Rai falou, que é muito importante. Gente, às vezes esses pacientes aí que têm um átrio enorme, tem um átrio esquerdo gigantesco, um apêndice atrial esquerdo dilatado, já, eles fazem muito trombo. A anticoagulação não. Primeiro, que a anticoagulação não garante que ele não tenha trombo. Segundo, um dia que esse paciente esqueça, a tal da falha da adesão é muito comum. E outra, eu não confio no paciente nesse quesito. Por quê? Às vezes é um vozinho que está lá, ele toma aquele vozinho policomórbido, com polifarmácia, tomando várias medicações. Às vezes ele tomou um losartana na hora do almoço e achou que era o xarelto. Esqueceu um dia, confundiu. Esqueceu 2 dias, estava tomando uma outra medicação. E outra, quantas vezes você já parou um paciente e falou assim, coloca aqui na mesa ó, as medicações que o senhor toma. Deixa eu ver os remedinhos que o senhor toma. Aí para ele colocar lá e você vê que de fato aquele anticoagulante está ali. Tá? Então, assim, além de a gente ter que tomar muito cuidado com isso, ele não vai falar, ele não vai mentir por mal. Às vezes ele esqueceu mesmo, às vezes ele está com medo de te falar que não tomou o remédio. O paciente tem medo, né? Às vezes de falar. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso. Chegou com NOAC, usa NOAC, eu sempre vou fazer o eco transesofágico por questão de falha de adesão, por questão de a gente não ter garantia que esse paciente não vai ter trombo por estar tomando anticoagulante e por eu não estar medindo isso. Agora, no caso do Marevan, da varfarina, mesmo a gente estando medindo, ele está 3 semanas na faixa, o INR, isso não garante que ele não vai ter trombo. Então, eu sempre faço, o recado final é esse. Paciente estável, eu sempre vou fazer o eco transesofágico antes de fazer a cardioversão. Você só vai ver o cardioverter num paciente se ele tiver de uma FA, se ele tiver com um sinal de instabilidade e eu julgar, eu tiver muita garantia de que aquela instabilidade está sendo causada pela FA. Exatamente. E assim, gente, quando a gente fala que a FA é instável, que a FA está causando instabilidade, a gente está dizendo que a FA vai matar o meu paciente. É isso que a gente está dizendo. E aí eu tenho que interrompê-la rapidamente antes dela matar o meu paciente. Isso se faz com cardioversão. Então, vale a pena correr o risco de AVC só nessa situação de uma FA instável, em que a FA é a causa da instabilidade. Aquela FA vai matar meu paciente. Então, aí eu corro o risco de causar um AVC com a cardioversão, porque eu prefiro o paciente vivo com AVC do que morto sem AVC. Se não for essa situação, então não é para cardioverter FA. E já que a gente está falando disso, doutor Bruno, tem uma FA instável, que a FA está causando instabilidade. O paciente estava com a pressão 12/8 e uma FA de 100 batimentos, de repente a FA foi para 240 batimentos
e a PA despencou para 6/3, sem nenhuma outra causa aparente, foi FA mesmo. Eu preciso fazer anticoagulante antes de cardioverter esse paciente? Essa, essa é uma dúvida também muito comum, tá? Eu costumo falar o seguinte, anticoagulação a gente já inicia ali, tá? A gente já começa a anticoagular esse paciente ali. Enquanto vai preparar o material para fazer a cardioversão do paciente, está estável numa cardioversão. Peraí, você falou estável, né, Rai? Instável, instável. Instável. Ah, tá. Não, num cenário de instabilidade, a prioridade é cardioverter, Salvar essa vida, A né? prioridade Perdão, eu tinha entendido estável, desculpa. A prioridade é salvar, igual a Rai falou, salvar essa vida. Num cenário, então, de instabilidade, eu não quero saber de mandar preparar anticoagulação. Até esse pessoal buscar esse anticoagulante, sabe lá onde ele vai estar. Gente, o cara está instável, ele está morrendo. Que nem a Rai comentou agora. Quando o paciente está instável, eu tenho que priorizar a vida desse paciente. Essa arritmia, esse ataque à arritmia vai matá-lo. Então, larga a mão de anticoagular esse paciente nesse cenário. Num cenário de estabilidade, aí sim posso pensar em anticoagular, fazer aquela dose lá de enoxaparina endovenosa ou subcutânea, nunca intramuscular, pelo amor de Deus, mas posso fazer sim. Agora, num cenário de instabilidade, não. A nossa prioridade é cardioverter. Beleza. E aí, no cenário de instabilidade, ó, vou fazer uma pergunta aqui capciosa. Tendo em vista que, eu vou falar primeiro do estável e depois do instável. Tendo em vista que, quando a gente vai cardioverter uma FA estável, eu anticoagulo 3 semanas antes, faço o ecotransofágico, cardioverto e anticoagulo 4 semanas depois. Mesmo que não tenha indicação pelo Chades-Vago, é só pela cardioversão em si, né? E aí, tendo em vista isso, que a própria cardioversão ali pode aumentar um pouco de risco de trombo, por isso que a gente anticoagula, vamos para o cenário de instabilidade agora. Paciente com FA instável, cardiovertir, salvei essa vida. Precisam anticoagular esse paciente pós essa cardioversão? Isso aí também, gente, o fenômeno aí de atordoamento, né, atrial, o coração depois que leva o choque, ele fica meio atordoado, assim, ele pode perder um pouquinho a eficácia na contração. O átrio, inclusive, ele responde aí por cerca de 30%, né, do nosso débito. Então, esse átrio pode ficar atordoado ali depois do choque, da cardioversão. Então, o ideal é a gente fazer, sim, a anticoagulação após 4 semanas. É claro que a gente vai perder esse time aí de fazer previamente, só que a gente anticoagula o paciente 4 semanas e também faz pelo Chades-Vago, né? Se tiver um Chades-Vago alto, a gente mantém essa anticoagulação. Se tiver um Chades-Vago que não vai precisar fazer, a gente já faz essas 4 semanas e interrompe, tá? Então podemos fazer sim. Muito bem. Só que O negócio é não atrasar a cardioversão. Depois você faz o que precisa ser feito, né? Isso, né? Agora, o grande X da questão é esse, sabe? O paciente está ali instável e você querer se preocupar em anticoagular ele antes de fazer a cardioversão. Não, ali a prioridade maior é cardioverter e salvar a vida desse paciente. Depois, cardioverteu, ele voltou a estabilidade, aí sim, a gente inicia a anticoagulação, dá anticoagulação aí por 4 semanas. 4 semanas após, sempre a gente vai fazer, aí depois disso, a gente vai ver a partir do Chades-Vago. Vocês entenderam, gente? Então, só a cardioversão, ela indica essa anticoagulação. Se vai ficar o resto da vida, indica a anticoagulação nesse período, né? De semanas antes e depois. Isso. Se o Chades-Vago indicar, né, atingir nível, aí anticoagula pelo resto da vida. Se não, Raíra, o paciente tem nenhum fator de risco. Aí, pelo menos, essas 4 semanas pós-cardioversão, porque por conta da cardioversão, do atordoamento. Muito bom. Vamos para outro caso? Miocárdio atordoado, né, ele fica propenso a formar trombo ali, e ainda mais região atrial, se ele já tem um átrio grande, se já tem um apêndice atrial grande, então ele perde um pouquinho a efetividade na contração e cheio de trabéculos ali, quem garante que não vai formar um trombinho ali? Então a gente sempre anticoagula. Após, né? Boa. Antes de passar para o próximo caso, a doutora Joselita perguntou: anticoagulação é de imediato, pós-cardioversão?
Joselita, obrigado pela pergunta. Sim, Joselita, a gente já inicia a anticoagulação ali logo após cardioversão. Inclusive, tem trabalhos mostrando que você já pode iniciar uma dose ali por exemplo, de uma inoxaparina 15 minutos até após a cardioversão. Fez a cardioversão, o paciente estabilizou, tá? Ele já reverteu aquele ataque à arritmia, no caso, a FA, você já pode iniciar, sim, anticoagulante. Até porque, muitas vezes, você não vai cardioverter esse paciente, né, Joselita, e dar alta para ele, entendeu? Você vai cardioverter, vai internar, vai ver o que aconteceu, vai pedir eletrólitos, vai ver parte... O que gerou essa descompensação dessa FA, né? Por que ele está com essa FA de alta? Então, você internando, a gente já inicia ali, já deixa ele anticoagulado pleno, né? Que é o termo aí mais correto. Então, sim, assim, quanto mais rápido você iniciar a anticoagulação, melhor para o paciente. Porém, o que a gente quer dizer aqui, que é importante frisar, por isso que foi importante sua pergunta, Joselita, é que não é a prioridade, tá? No paciente instável eu iniciar a anticoagulação, e sim cardioverter. Mas quanto mais rápido, inclusive trabalho mostrando aí com 15 minutos eu já tenho o benefício de ter iniciado a anticoagulação para esse paciente pós eu cardioverter e reverter essa taquiarritmia instável dele. Boa. Tem Vamos mais lá. uma pergunta aqui, parece. Ai. Essa pergunta é de uma paciente, né? Sobre Tá. estereotipia, sobre a gente não consegue fazer essa avaliação, meu amor, assim por live, por uma linha de pergunta, né? Você teria que passar na consulta certinho, ser avaliada mesmo por médico, tá? Não dá pra gente te dizer o seu diagnóstico, se você tem trombo ou não, só por uma linha que você perguntou. A gente precisa fazer o exame físico, a anamnese, então a gente não consegue responder isso de forma adequada, tá bom? Então eu vou pular essa pergunta, né? Pode passar em consulta médica e a gente faz a avaliação toda completa, tá? Mas pra gente não dizer uma coisa aqui e ser outra, tem que ser uma avaliação realmente adequada. Vamos para a próxima pergunta. Paciente. Então, assim, vocês devem estar pensando, nossa, então mesmo anticoagulando o paciente pode fazer trombo? Pode. Então, caso clínico, paciente, 60 anos, hipertenso, diabético, chegou com AVC isquêmico. Foi feita a avaliação e foi visto no eletrocardiograma que ele tinha uma fibrilação atrial. Ele claramente foi anticoagulado, né? Foi de alta depois do AVC, fazendo reabilitação e tudo. Ficou com pouca sequela, mas estava anticoagulando. E aí, em um eco, por exemplo, né, mesmo, vamos supor, até mesmo transtorácico de rotina, foi visto que ele tinha um trombo. Não é o mais adequado, né, gente? Para excluir trombo, eu preciso do transesofágico. Mas um eco de rotina pode ver um trombo também. E aí ele tá lá anticoagulado e com trombo. Mesmo anticoagulado, ele tá lá com trombo. O que a gente faz, doutor Bruno, com um paciente desse, meu Deus do céu? Olha, só perguntinha de ouro hoje a Raíssa selecionou aqui pra gente, hein? Então, gente, paciente, isso aí é uma pergunta também muito interessante, que gera muita dúvida aí na prática clínica, né? O paciente está lá anticoagulado e pronto, fez um trombom lá no apêndice atrial, no átrio esquerdo. Primeira coisa que a gente tem que, assim, que confirmar, né, gente, é a questão da adesão. Né? Será que o paciente está tomando mesmo esse anticoagulante? Vamos lá, conversa com o paciente, pergunta, chama ele de lado ali. O senhor estava tomando mesmo anticoagulação? Era esse? Que remédio que o senhor tomava? Põe aqui na mesa para eu ver. Aí ele joga lá uma caixinha de enalapril. Falaram que, ou de uma caixinha de AS. Eu já vi muitos pacientes falarem que estava anticoagulando e que falaram que esse remédio aqui era meu anticoagulante. Era um AS ou um clopidogrel da vida, que não tem ação nesse mecanismo aí. Um outro mecanismo, isso aí é uma outra questão. Mas a gente confirma a adesão. Algo que a gente pode fazer também em lugares que tenha, obviamente que tenha disponibilidade, é confirmar o nível terapêutico. Se aquele, por exemplo, ele estava tomando ali uma medicação que a gente consegue dosar o nível terapêutico daquele remédio. A gente consegue também ver, tá, se o nível terapêutico estava adequado. Mas o ideal, obviamente, se ele estava tomando anticoagulante e aí fez o trombo, algumas estratégias que a gente tem, né, por estudos, por trabalhos. Primeira,
posso considerar mudar esse anticoagulante, trocar esse anticoagulante para outro, tá? Posso considerar, tem estudos menores até mostrando associar antiagregante junto com essa anticoagulação em casos muito selecionados. Eu não indicaria, não é o que eu faço, mas eu estou falando que às vezes alguém pode assistir essa live e falar, pô, já ouvi falar nisso. Realmente tem, mas não é muito baseado em evidência e mais em opinião de especialistas isso aí. Eu, por exemplo, não faço na minha prática, tá? E aí, o que a gente faz, assim, que tem mais evidência é o paciente trombosou, fez um trombo, mesmo anticoagulado, fez um trombo ali no apêndice atrial esquerdo, é considerar a oclusão do apêndice atrial esquerdo, tá? Através de fechamento percutâneo ali, a gente faz como se fosse um cateterismo. Tem próteses novas já hoje no mercado, mas a tradicional que era feito isso é a prótese de Amplatzer, né? Uma prótese que a gente vai lá e coloca ali na junção ali do átrio esquerdo, onde está nascendo ali no ósseo do apêndice atrial esquerdo, e oclui aquela região. Por quê? Porque aí o trombo vai ficar retido ali, e se formar um trombinho ali, um trombo que formar ali, ele não vai passar para o átrio e não vai ter risco. Não é que não vai, né? Diminui o risco de ele estar passando ali para o átrio, para o ventrículo e ser expelido aí para o corpo, tá? E dar um AVC, por exemplo. Então, porque, gente, só um parênteses, Bruno. É no apêndice atrial esquerdo que geralmente se formam os trombos, né? Então, a gente fala muito, trombo em átrio esquerdo, mas numa região específica, que é o chapeuzinho, o apêndice atrial esquerdo. Isso, exatamente, Rai. Essa estruturinha que tem ali, o chapéu. Eu gostei desse termo aí. O chapeuzinho, não tinha ouvido essa ainda. O chapeuzinho ali do átrio esquerdo ali, que é essa região do apêndice atrial esquerdo, né? Onde formam a maior parte dos trombos. Então, a gente vai ali onde tem a maior, onde se formam os trombos e oclui aquela região, né? Então, formando uma região daquela, formando um trombo ali naquela região, ele não vai migrar para o átrio. Isso aí é feito através de uma técnica percutânea, tá? E um catéter que vai ali e abre uma prótese ali e oclui esse apêndice, tá? Então é como se a gente tivesse... Fazer uma pergunta capciosa agora para quem está assistindo. E aí, gente, ocluímos o apêndice atrial esquerdo. Agora não precisa mais anticoagular SFA. E aí? Precisa ou não precisa? E aí, quem está na live acha que precisa ou não precisa? Coloca aí um sim ou um não para a gente ver. Raíra, mas o principal local... Eu já meio que dei a resposta, né? Que eu falei que a pergunta era capciosa. Mas se o local que forma trombo é o apêndice atrial esquerdo tá ocluído, não precisa mais anticoagular, então. Será? Já deu spoiler aí, né? Mas o pessoal está meio tímido aí de participar, ó. Mas assim, gente, a gente precisa, tá? Precisa sim anticoagular. Por quê? Porque não são todos os trombos, né? Se a gente ocluiu a região ali do apêndice atrial, que é onde forma a maior parte dos trombos, mas também temos outros focos aí de formação de trombo. E se é um paciente aí que tem um Chades-VA alto e precisa anticoagular, a gente já fez a oclusão, principalmente se ele recorreu, né? Imagina que o paciente, eu já vi na minha prática clínica algumas vezes paciente com apêndice lá ocluído e ainda formando trombo, fazendo um AVC, mesmo com apêndice ali. Então, assim... Você tem o refratário do refratário, né? Eu tô anticoagulando, faz um trombo, faço a oclusão, faz trombo, né? E ainda assim, gente... anticoagula e faz um AVC ali que a gente jura que veio dali. Esse cara era para ter um AVC mesmo, é complicado. É a exceção da exceção, mas acontece. Então é lógico que, gente, isso aí a gente está dando aí um panorama geral, mas é conduta individualizada, né? A gente tem que chegar, tem que explicar muito bem para o paciente, tem que explicar os riscos, benefícios e meio que assim compartilhar a sua conduta com os familiares, com o paciente, né? Já estamos falando de um cenário mais específico, inclusive. Isso é a exceção da exceção, refratário do refratário. Mas é interessante vocês saberem que isso existe, por quê?
para Com vocês terem certeza. medo de cardioverter FA estável, porque se o paciente está estável, não é para vocês procurarem confusão. é um FA que começou hoje, você não sabe. O cara pode ter FA de longa data e era oligossintomático, se limitava para não ter sintoma, e aí ser cardiovascular um FA estável e dar um AVC para o paciente. Então, gente, às vezes até o anticoagulado, até o oclusão com oclusão de apêndice atrial pode fazer AVC. Imagina esse que não está anticoagulado, que não está nada. Então, É toda por conduta, isso, né, tem que ter um porquê, né? Tem que ser muito bem embasada. é por isso que É, nós só cardiovertemos o instável. O estável vai ser em outra em outra situação, situação. eletivo, pós-eco transesofágico, pós-anticoagulação e tudo mais. Bruno, tem Exatamente. mais um caso, eu acho que só que dá tempo, porque tu já tem outra live, né? Daqui a pouquinho eu tô... Antes disso, eu vou trazer um caso que eu vou dar logo a resposta, que eu acho que isso é bem comum, mas eu vou perguntar para ti sobre a ablação de FA. Só que antes de perguntar isso, não coloquei aqui na lista dos casos, mas eu lembrei durante a nossa live. Uma situação interessante é o paciente que tem fibrilação atrial, faz síndrome coronariana aguda, vai para o CAT e coloca stent. Aí fica, meu Deus, o que eu vou fazer com esse paciente? Vou dar AS, clopidogrel, anticoagulação, quanto tempo? Né? Então, na diretriz, gente, a gente tem lá os tempos, pode variar aí em torno. A diretriz fala até mesmo de um mês de tripla, de tripla, né? Exato. Terapia. Que é o AS, o clopidogrel, que é a dupla antiagregação, e o anticoagulante. Em geral, a gente faz até menos tempo, faz enquanto o paciente está internado ali, então uma semana ele fica com tripla terapia. Vai de alta só com dupla terapia, fica só o clopidogrel e o anticoagulante. O clopidogrel é importante, né, gente? Porque para evitar que feche esse stent, né? Eu botei um stent, se eu não der clopidogrel, ele fecha. Então, esse primeiro ano aí é importante, né? Como você já conhece, síndrome coronariana aguda, tem que ficar esse clopidogrel um ano. Depois sai o clopidogrel e fica esse o resto da vida. Depois esse clopidogrel tem que ficar um ano. Então, em geral, me diz aí se você faz assim também, Bruno, ou se você sugere outra coisa. Mas, em geral, a gente deixa essa tripla terapia, AS, clopidogrel e anticoagulante aí enquanto o paciente está internado, que dá mais ou menos uma semana. Depois ele sai com clopidogrel anticoagulante, depois de um ano ele fica com anticoagulante, né? Que ele tem FA, ele vai ter que anticoagular o resto da vida, né? Indicação de Chades-Bar e tudo mais. Geralmente você faz assim, você muda alguma coisa? Diz aí, Bruno. Perfeito, Rai. É bem lembrado, esse cenário é muito importante, né? Esses pacientes policomórbidos aí com uma probabilidade muito grande de ter uma coronariopatia associada e faz um infarto, aí precisa colocar um stent, né? E precisa ficar aí um ano com clopidogrel, por exemplo. É mais ou menos isso. Eu só queria acrescentar uma coisa que a gente faz assim na prática. A gente opta mais por deixar a tripla por uma semana mesmo, sabe? Igual você falou, 7 dias aí é o tempo que o paciente vai ficar internado. Depois a gente já retira o AS e mantém aí o clopidogrel e o anticoagulante, um NOAC, né? Por mais um ano e depois retira o clopidogrel e mantém o NOAC por toda a vida, tá? Porque às vezes esse lance de deixar 30 dias, muitas vezes o paciente adia esse retorno. Você acha que vai ver ele por 30 dias? Já teve paciente meu, já aconteceu assim de eu falar para ele retornar em 30 dias para a gente reavaliar ele. E hoje eu tenho feito até menos, retorno em 15, 20 dias, dependendo do paciente. E ele voltar depois de 3, 4 meses. E aí ele ficou lá com a tripla por 3, 4 meses, por exemplo, sabe? Ele ficou tomando a e tendo sido orientado, estando escrito na receita. Gente, Falou, doutor, eu resolvi voltar no senhor, eu resolvi manter a medicação, que como eu não voltava no senhor, e foi a receita que eu saí. Então, assim, uma coisa é o que realmente é o que está lá na diretriz, que é o que a Rai comentou, né? Deixar até 30 dias. Mas no dia a dia, assim, a gente avalia muito esses pacientes por conta dessa tripla. A gente é chamado muito para avaliar essa questão. Vai anticoagular por quanto tempo? Principalmente o não cardiologista, obviamente, eles chamam muito a gente. Está lá um paciente na UTI geral e pronto, o paciente tem uma FA e precisou colocar um stent. Então a gente conduz muito esses casos. E como eu já tive casos de paciente que ficou 3, 4 meses aí com tripla, por conta, né, às vezes saiu com a receita assim, ou às vezes até o colega que liberou lá talvez não tenha orientado adequadamente. Mas, enfim, eu prefiro deixar ele só o período da internação, 7 dias, e manter ele depois com clopidogrel e
e anticoagulante, para evitar de ele ficar, às vezes, é difícil, esse paciente não volta com 30 dias, gente, às vezes ele volta com 2, 3 meses, é complicado, ele fica correndo um risco aí de sangrar, um risco enorme de sangrar, sem ter o benefício aí comprovado da tripla terapia. Belezinha. E só para finalizar, para te liberar, a ablação de FA, ablação de Flutter. Gente, o Flutter é um negócio que parecido com FA com relação à formação de trombo, né? Então, você avalia risco de fazer trombo e indicação de anticoagulação igual. Só que o Flutter vai muito bem com a ablação, né? Já a FA tá indo melhor, né, Brunão? Então, já tá melhorando aí a eficácia da ablação, mas e aí, quando é que tu indica uma ablação de FA? Ah, tem FA, já vou ablar. Ou não, tenho que dar um remédio, foi refratário a um antiarrítmico, se pode estratégia de controle de ritmo. Como que é esse negócio? Essa questão da ablação, eu sou muito a favor, claro, da ablação, né? Como uma ritmologista, eletrofisiologista, a gente tende sempre a indicar a ablação para quem pode, né? E para quem vai ser mais beneficiado com esse procedimento. E assim, o que às vezes gera um pouquinho de dúvida, Rai, na questão da ablação, é porque as diretrizes se confrontam um pouquinho, né? Principalmente a americana e a europeia. O brasileiro, a gente se baseia muito na diretriz europeia. Inclusive, nós estamos esperando, né, sair a nossa diretriz de FA, a última, se eu não me engano, era de 2016. Já a nossa diretriz de FA é muito antiga. E estava, inclusive, uma previsão para esse ano. Aí, dando spoilers já, de sair a diretriz de FA brasileira, né, esse ano. E aí, o que a gente faz é seguir muito o modelo europeu, né, que foi publicado no ESC agora, de 2024. A tendência da ablação hoje é cada vez ela ser indicada mais precocemente, tá? Só que a evidência é maior, hoje a gente indica mais ablação nos pacientes. Primeiro a gente tenta fazer um tratamento medicamentoso. Tá lá, reverteu, tá em sinusal, a gente tenta manter esse paciente com medicamento, tá? Agora, é um paciente coronariopata, é um paciente já idoso, policomórbido, que não tem condição de usar, por exemplo, uma propafenona, aqueles mantenedores de ritmo. O sotalol é um antiarrítmico aí muito, muito arrítmico, né? Eu costumo falar, é um antiarrítmico, muito arrítmico pela questão do QT lá. Então a gente acaba sobrando a boa e velha amiodarona, né, como medicação para manter o ritmo sinusal desse paciente. Então, no Brasil, é difícil imitar um modelo europeu de deixar essa indicação maior aí de trata com medicamento, os pacientes sintomáticos refratários, e aí, se não der certo o medicamento, a gente vai para a ablação. Então, no Brasil, a gente tem uma tendência de cada vez indicar mais o procedimento mais precoce, tá? Às vezes até sem fazer essa terapia com medicação. A amiodarona, para quem não sabe, ela dá muito efeito colateral, ela dá muito... Tem que monitorar a tireoide, tem que monitorar a vista, tem que monitorar fígado, ela pode dar uma série de efeitos colaterais aí tomando a longo prazo. É claro que para quem só resta essa opção, a gente vai usar e vai monitorar. Deixa eu só fazer um parêntese, Bruno. Gente, vocês estão entendendo a dificuldade? Porque assim, a gente só tem 3 antiarrítmicos, né? Amiodarona, propafenona e sotalol. Aí, a amiodarona é o mais potente, só que ela impregna em tudo, como o doutor Bruno acabou de falar. Na retina, na pele, na tireoide, então faz tireoidopatia, no fígado, no pulmão, faz fibrose pulmonar. Então, a amiodarona, como antiarrítmico, dá pra gente usar assim, pro idoso, que não vai dar tempo de impregnar, digamos assim. Mas se o paciente é jovem e ele tem uma alteração estrutural cardíaca, ele já não pode usar, ou mais jovem, pelo menos, não precisa ser de 20, 30 anos, mas se ele é mais jovem, tem 40, 50, é muito tempo de uso de amiodarona. E aí, ele tem uma cardiopatia estrutural e já não pode usar propafenona. O sotalol já é muito arrítmico, né? Como disse o Bruno. Então, assim, a gente fica meio sem opções, né? Se o cara é mais jovem e tem alteração estrutural, já não vai usar propafenona, vai me sobrar amiodarona, e aí, né? Então, é só para vocês entenderem o cenário aqui. Esse cenário que a gente é muito pobre de antiarrítmico aqui no Brasil, né? Então, assim,
nós temos muitas restrições aí aos usos dos antiarrítmicos e o melhor deles traz muito efeito colateral. Então, a gente se policia muito. Então, assim, isso que a Raif falou é o que a gente faz, né? Não, a gente acaba deixando a mildarona para quem é mais idoso ou para aquele paciente ali que a gente quer manter um ritmo, a gente decidiu por não fazer a ablação, risco-benefício, tem um átrio muito grande, tudo, tem várias sim, contraindicações também. Agora, se é um paciente jovem que vai ter que tomar por muito tempo a mildarona, poxa, tem que pesar isso, né? Ele vai ficar muito tempo submetido aos efeitos colaterais, os efeitos nocivos dela. Então, a gente acaba optando. Mas a tendência é sempre indicar a ablação para aqueles que podem, que eu digo no sentido do coração, tá? Aqueles que têm um átrio, que não tem um átrio muito grande, tá? Tem um estudo até que é o IST-EFNET 4, tá? Ele que foi o que bateu o martelo assim, do benefício da ablação. O que ele mostrou nesse estudo? Ele mostrou que os pacientes que tinham FA mais recente, a média do estudo foi em torno de 37 dias, porém, FA recente a gente considera com início menos de um ano, tá? Nos pacientes sintomáticos e que estavam tendo, às vezes, episódios refratários, esses pacientes foram os que mais se beneficiaram de ir para a ablação, tá? E depois tiveram outros estudos, por exemplo, na insuficiência cardíaca, paciente com disfunção, a gente sabe já que deixar ele em ritmo sinusal é muito mais vantajoso, inclusive tem benefício em mortalidade cardiovascular, tá? Em desfecho duro. Então, assim, a nossa tendência hoje é para quem pode, e sendo bem indicado, é um procedimento que cai bem e é um procedimento que a gente indica cada vez mais precoce, tá? Outra dúvida aí, o Rai, é muito comum, inclusive na prática clínica, o pessoal pergunta muito para a gente, agora o pessoal, que eu digo, o próprio paciente, né? Eu pego lá um paciente, essa semana mesmo, hoje é terça-feira, eu atendi 2 pacientes, um ontem e hoje, que a gente indicou ablação, e um idoso de 90 e poucos anos, que a gente conversou em comum acordo com ele, com os familiares, de não fazer, tá? Então, assim, lógico que a conduta é muito individualizada, né? Mas aí vem a questão, o paciente tem um CHA-2 elevado, né? A gente vai fazer a ablação. Qual que é o benefício dessa ablação em relação a gente deixar esse paciente ou não anticoagulado? Eles perguntam para a gente, doutor, estou tomando lá a pixabana, né? O senhor vai fazer a ablação, e aí, eu vou poder parar de tomar essa pixabana, esse anticoagulante? Sinto lhe E informar. é muito comum essa pergunta. Não, o que a gente consegue tirar, gente, em algumas situações ainda, não é sempre, não, a gente nunca pode dar essa garantia para o paciente. O que a gente consegue tirar é o antiarrítmico. Às vezes é um paciente que estava lá tomando, em jovens eu prefiro que sem cardiopatia, sem histórico de coronariopatia, eu prefiro muito mais a propafenona, pelas questões que a gente já comentou. E aí ele está lá com a propafenona, a gente mantém a propafenona, o antiarrítmico aí por geralmente 90 dias, que é um período de blanking, que a gente chama. Período de blanking é um período pós-ablação, que o miocárdio ainda fica ali, fica aquela vamos colocar entre aspas, aquela bagunça elétrica ali, onde foi mexido, onde foi ablado, por conta dos catéteres, por conta que foi feito vários focos ali de incisão, ali de ablação. E esse período de blanking é o período que o coração fica mais suscetível a ter novos episódios de recorrência dessa FA. Então, o que a gente faz? A gente deixa o paciente aí por 3 meses com o antiarrítmico e depois a tendência é ir retirando. Agora, a anticoagulação, foi o que a Rai falou, sinto lhe informar, Muito tem que não continuar, dá. vamos. Se o paciente tiver um CHA-2 aumentado, tiver indicação, a anticoagulação, a gente não tira o Gente, anticoagulante, tá? resumindo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a estratégia de controle de ritmo, que é você dar o remédio, você cardioverter eletivamente após um eco transesofágico, você
fazer a ablação. Outra coisa é a anticoagulação. São coisas diferentes. Porque esse paciente, mesmo com antiarrítmico, por exemplo, ele volta para FA às vezes. Ou, a gente até costuma falar, né? Quando a gente dá o antiarrítmico para o paciente, reverteu por ritmo sinusal e tudo. Cardiovertir, né? Fiz o eco transafágico, anticoagulei, tá lá. Cardiovertir, vou dar o antiarrítmico, porque já que eu cardioverti, eu quero que ele continue em ritmo sinusal e vou dar o antiarrítmico. Pois é, mas precisa continuar anticoagulando, porque a gente até fala que é paliativo, né? Esse cara eu vou manter em ritmo sinusal o máximo tempo possível, mas uma hora ou outra ele vai voltar para FA, ou ele pode fazer paroxismos, e é nessa hora que ele forma o trombo. Então, tem que anticoagular. Exato, a gente não tem garantia que ele vai estar o tempo todo em sinusal, né? Pode fazer paroxismos e formar o trombo ali, a gente não tem garantia. Então, por conta disso, a gente mantém o anticoagulante. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Que live sensacional. Eu aprendi um monte. Que bom. Sensacional. Ó, Brunão, eu tenho que te liberar, porque tu tem outra live. O homem é muito requisitado, gente. Eu peguei uma outra live aqui em seguida Mas alguém... Rai, tinha mais um caso aí? Não, mas dá Não, tempo ainda, viu, Rai? foram todos. Foram Foram todos os casos. né, que a gente separou aí Eu ainda trouxe pra... um caso extra que eu não ia trazer, que é o do AS, Clopidogrel e Nox. Não, mas nossa, foi muito bem colocado. Esse caso aí é uma dúvida muito frequente, né, Rai? Coronariopatia e FA é o dia a dia do cardiologista, do arritmologista, de quem trabalha com terapia intensiva, com E emergência. o legal também desse caso é mostrar que, gente, não adianta você ler um protocolo e tentar fazer exatamente. Você tem que sempre ajustar para a sua realidade, né? Então, a gente tem Exato. vários protocolos de diretrizes que a gente tem que ajustar para a nossa realidade. Esse é um do exemplo. E é uma coisa que vocês vão conseguir saber como. Ou estando na residência médica de cardiologia, ou então ouvindo aqui nossa live de 2 subespecialistas falando sobre isso e sobre a nossa experiência. Exato, porque às vezes o difícil a diretriz vai estar ali para você consultar, né, Rai? Então, a diretriz, os protocolos, às vezes o seu próprio hospital tem um protocolo ali para abordagem daquele tipo de paciente, mas a questão é individualizar. A questão é a prática clínica, né? Você está ali na linha de frente, você está ali vivenciando isso. E como você adequa a diretriz ao seu paciente, entendeu? Os pacientes são diferentes, os pacientes têm doenças diferentes, os pacientes têm realidades sociais diferentes. Então, assim, a gente tem que saber adequar Perfeito. e individualizar, né? Sim, exatamente. Acho que é uma Mas eu grande acho que mensagem. isso, exatamente. Então, se acabaram os casos, ninguém tem nenhuma dúvida. Tá liberado. Vai lá para sua outra live. Eu vou fechar aqui a nossa e já vou assistir tua próxima. Não, tranquilo. Rai, eu queria agradecer novamente pelo convite, espero ter contribuído aí com o pessoal. E para quem vai assistir essa live, acho que vai ficar gravada, né, Rai? Claro. Para quem não conseguiu ver aí, assistir depois. Então, foi um prazer enorme estar aqui. Sabe que eu sou um grande fã seu e continuo te acompanhando aí sempre que eu posso. O prazer foi todo meu. Muito obrigada, Bruno, pela sua disponibilidade, por essa discussão tão riquíssima. Eu sou uma grande fã sua também. Se eu tenho dúvida de arritmologia, gente, eu mando para esse rapaz aqui, que é ele que eu confio. Obrigado. Foi um prazer enorme, Rai, estar aqui contigo, viu? Obrigado mesmo e contem sempre comigo aí. Obrigada, Brunão. Obrigada, gente. Um abraço. Lembrando vocês que estamos com as inscrições abertas para a nova turma da pós-graduação. O doutor Bruno dá aula na nossa pós, ele é sensacional. Então, se inscrevam para vocês terem seguranças nas condutas, até porque doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, isso vocês têm que saber. Certo? Beijos. Fiquem com Deus. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, Rai.